Olá, meu nome é Luana Cássia e eu serei a guia de vocês hoje, na continuidade das aulas sobre bacia hidrográfica da disciplina de Práticas Integradoras de São José do Rio Preto. Hoje aprenderemos como e onde nascem as bacias hidrográficas. Essa aula ela visa trazer informação e complemento aos alunos do terceiro ano do ensino médio, mas pode servir muito bem aos seus propósitos se você é apenas uma pessoa interessada no tema. Seja bem-vindo! Peraí! Se vamos falar sobre o surgimento de bacias hidrográficas, é importante antes relembrarmos os seus constituintes. Na natureza, os elementos bióticos e abióticos interagem entre si, e não de maneira isolada. Com a bacia hidrográfica, não vai ser diferente. Podemos assim dizer que fazem parte dela o relevo, a vegetação, os recursos hídricos e os seres humanos e outros animais em suas influências e interferências na bacia. Os ecossistemas aquáticos são ecossistemas abertos, que trocam matéria e energia entre si e com os ecossistemas terrestres adjacentes. Tais trocas são determinadas pelas características de cada constituinte da bacia hidrográfica. Tudo está ligado e se influencia direta ou indiretamente. Ok, agora que já relembramos quais são os elementos de uma bacia, vamos ver como se dá a sua formação. Seus recursos hídricos nada mais são do que a água superficial e subterrânea pertencente ao ciclo de formação e manutenção da bacia hidrográfica, representados pelo lençol freático, pelos aquíferos e pelos rios. Os rios podem se formar de duas maneiras: a partir do derretimento de neve ou pela água da chuva. Variações climáticas provocam o derretimento de neve acumulada no cume de montanhas. O fluxo dessa água líquida gelada, quando constante, começa a acumular e forma rios como é o caso do rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, a mais de 5.000 metros de altitude. Já quando a formação do rio é pela água da chuva, o que acontece é que a água escorre e vai se infiltrando no solo através dos espaços vazios entre as rochas, até encontrar uma superfície impermeável, formando o lençol freático e os aquíferos. Essa água vai se acumulando com o passar do tempo e, simultaneamente, a superfície do solo passa a ser progressivamente erodida pela própria chuva e outros processos da natureza, até que se desgasta, permitindo o brotamento dessa água subterrânea. Assim nasce um rio, ou melhor, uma nascente, do que virá a ser um rio. A quantidade de água existente em uma bacia hidrográfica está intimamente ligada à quantidade de chuvas, pluviosidade total e também a sua distribuição ao longo das estações do ano. Os aquíferos também continuarão atuando na permanência do fluxo de água das nascentes, pelo suprimento das águas subterrâneas armazenadas, mostrando sua importância principalmente em períodos de estiagem, quando não há chuvas. Áreas bem conservadas e com mais chuvas têm maior probabilidade de ter uma maior taxa de infiltração de água no solo e, portanto, a reposição das águas das bacias hidrográficas. E quando o rio da bacia hidrográfica é um rio temporário? A disponibilidade de água em um local e estação determina a profundidade dos seus rios, tanto nos rios perenes quanto nos intermitentes. Rios temporários possuem uma dinâmica de períodos com presença e inexistência de fluxo de água. O processo de seca que promove a descontinuidade desses rios é um evento natural. Regiões mais secas, como a semiárida brasileira, são regiões com recarga natural de água praticamente nulas. A baixa precipitação e a alta evaporação pelas altas temperaturas gera rios com sistemas temporários ou efêmeros.
Os rios temporários de uma bacia hidrográfica possuem períodos de cheia e seca e podem sustentar uma alta produtividade e biodiversidade de animais e plantas aquáticas e não aquáticas em seu entorno, apresentando um papel de extrema relevância para aquela região. Essa alta diversidade de vida está relacionada às características desses ambientes áridos e semiáridos, em que essas bacias hidrográficas estão inseridas, que permitem a sobrevivência apenas daqueles organismos bem adaptados em sua fisiologia, modo de vida e reprodução. O modo de vida atual dos seres humanos vem trazendo cada vez mais obstáculos para o ciclo de formação e manutenção das bacias hidrográficas. Calcula-se que 20% dos aquíferos são sobreutilizados. Junto a isso, tem-se cada vez mais a expansão das cidades e impermeabilização de seus espaços, dificultando os processos naturais de recarga dos rios. Dá para falar muita coisa sobre esse tema. É por isso que nas próximas aulas nós continuaremos explorando mais sobre o solo e o relevo, a vegetação e as interações antrópicas com as bacias hidrográficas. Vejo vocês lá. Até mais!